O mundo da aviação acaba de ser surpreendido por uma decisão que ninguém esperava. Uma das maiores companhias aéreas do planeta resolveu abandonar o consagrado Boeing 787 Dreamliner e apostar em uma nova e ambiciosa criação chinesa, o Comac C929. Essa escolha, que à primeira vista pode parecer arriscada, revela uma virada histórica no poder aéreo global. A China, antes dependente da tecnologia ocidental, agora apresenta ao mundo uma aeronave capaz de desafiar os gigantes dos céus. E o mais impressionante é que tudo isso acontece em um momento em que a Boeing enfrenta dificuldades, enquanto a indústria chinesa avança em ritmo acelerado. Mas o que leva uma empresa a trocar um avião tão confiável quanto o Dreamliner por um projeto que ainda está em fase inicial? A resposta envolve muito mais do que desempenho técnico. Trata-se de orgulho nacional, estratégia econômica e uma nova disputa geopolítica pelo domínio dos céus. A história dessa transformação não começa com a decisão da companhia aérea, mas com uma mudança profunda no equilíbrio mundial. Nos últimos anos, as tensões políticas, as sanções econômicas e o isolamento tecnológico fizeram a China perceber que depender de motores, componentes e certificações estrangeiras era um risco que não poderia mais correr. Assim nasceu a ideia de criar um avião que não apenas simbolizasse independência, mas também representasse um desafio direto às potências ocidentais. Foi nesse cenário que surgiu o projeto do Comac C929, um avião de longo alcance que prometia unir eficiência, conforto e tecnologia avançada em um só corpo metálico. O plano era simples, mas audacioso. A China queria mostrar que poderia competir de igual para igual com Boeing e Airbus, dominando não apenas o mercado interno, mas também conquistando espaço nas rotas internacionais mais lucrativas. Enquanto isso, a Boeing enfrentava uma sequência de atrasos, investigações e falhas de produção que manchavam sua reputação. O momento perfeito para a Comac dar seu salto. Em segredo, engenheiros chineses trabalhavam dia e noite em Xangai, em uma aeronave capaz de atravessar oceanos sem escalas, com consumo reduzido e design moderno. O resultado dessa empreitada foi o C929, um gigante dos ares que representa o renascimento tecnológico da China. Quando a aeronave foi oficialmente revelada, no início de 2024, a indústria global ficou em choque. O que parecia ser apenas uma promessa se mostrou uma realidade concreta. O C929 tinha dimensões, capacidade e desempenho comparáveis aos modelos mais avançados do Ocidente. Ele podia transportar cerca de 280 passageiros e percorrer até 12 mil quilômetros sem precisar reabastecer, conectando cidades como Pequim e Nova York em um único voo. Sua estrutura, feita com mais de 50% de fibra de carbono e 15% de ligas de titânio, oferecia leveza, resistência e economia de combustível. Em outras palavras, a China havia criado um avião que não apenas rivalizava com o Boeing 787, mas o superava em vários aspectos. Dentro da aeronave, o conforto também foi levado a outro nível. A cabine do C929 é mais larga que a do Dreamliner e do A350, permitindo assentos mais espaçosos, corredores amplos e um ambiente mais silencioso. Os passageiros podem desfrutar de um sistema de iluminação inteligente que ajusta automaticamente o brilho e a tonalidade conforme o fuso horário, reduzindo os efeitos do jet lag. Além disso, o ar é mais puro e a pressão interna mais equilibrada, tornando as viagens de longa duração mais confortáveis. Cada detalhe foi pensado para competir com as melhores experiências de voo do mundo, mas com uma identidade totalmente chinesa. A surpresa maior veio quando a Air China,
a principal companhia aérea do país, anunciou que substituiria parte de sua frota de Boeing 787 pelo novo C929. Essa decisão foi vista como um marco na história da aviação. A Boeing, que durante décadas dominou o mercado chinês, viu-se de repente ameaçada dentro de um dos maiores centros de aviação do planeta. A notícia repercutiu imediatamente em Wall Street, com analistas discutindo o impacto da perda de confiança de uma das clientes mais estratégicas da Boeing. Mas a escolha da Air China não foi apenas técnica, foi também política. Segundo fontes próximas à companhia, a decisão refletia o desejo do governo chinês de reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros e fortalecer sua própria indústria aeronáutica. Com o aumento das tensões comerciais e das sanções tecnológicas impostas pelos Estados Unidos e por seus aliados, ter um avião de fabricação nacional se tornou uma questão de segurança estratégica. A Air China quis ser a primeira a apoiar essa nova fase, tornando-se o rosto visível de um movimento muito maior, o de uma China que quer dominar não apenas o mercado, mas também a narrativa da aviação moderna. Mas o que realmente diferencia o C929 não está apenas em seu design ou alcance, e sim no que se encontra sob suas asas. A Comac desenvolveu um motor revolucionário, o CJ2000, o primeiro turbofan de alta eficiência totalmente produzido em território chinês. Capaz de gerar até 35 toneladas de empuxo, ele rivaliza diretamente com os potentes motores ocidentais como o Rolls-Royce Trent 1000 e o General Electric Jenks. Além disso, consome de 5 a 7% menos combustível, o que se traduz em custos operacionais mais baixos e menor impacto ambiental. O CJ2000 é o coração do C929 e também seu símbolo de independência. Durante anos, a aviação chinesa foi criticada por depender de motores estrangeiros, mas agora a história é diferente. Com esse novo propulsor, a China mostra que domina cada parte do processo, da fuselagem à propulsão. É uma virada de página que até mesmo países como Japão e Rússia tentaram realizar, mas nunca conseguiram de forma plena. O motor chinês combina força, silêncio e eficiência, superando os rivais ocidentais em diversos testes preliminares. Ele é também mais silencioso, reduzindo a poluição sonora nos aeroportos, algo cada vez mais exigido pelas agências internacionais de aviação. Para a Boeing, essa evolução representa um alerta vermelho. A empresa americana sempre confiou no fato de que nenhuma concorrente seria capaz de igualar sua tecnologia no curto prazo. Porém, o sucesso do C929 ameaça essa posição confortável. Se o avião chinês obtiver certificação internacional e demonstrar confiabilidade em voos comerciais, ele poderá quebrar o duopólio histórico entre Boeing e Airbus. O impacto disso seria gigantesco, tanto em termos econômicos quanto políticos. As companhias aéreas, especialmente na Ásia, começariam a ter uma alternativa real, menos dependente de pressões geopolíticas. E o momento não poderia ser mais favorável à Comac. Enquanto a Boeing lida com escândalos, problemas de qualidade e uma crescente desconfiança entre os investidores, a China avança com planejamento e estabilidade. O C929 surge como o símbolo perfeito de uma era em que o país deixa de ser apenas consumidor e passa a ser protagonista. Um movimento que reflete o mesmo impulso que levou a China a dominar setores como energia solar, veículos elétricos e tecnologia de comunicações. Agora, o objetivo é claro: dominar também os céus. Mas, apesar de todo o entusiasmo, o caminho ainda é desafiador.
Muitos analistas ocidentais continuam céticos quanto à capacidade da COMAC de alcançar certificações internacionais e manter um padrão global de segurança e confiabilidade. No entanto, a história mostra que a China é persistente. O mesmo ceticismo existia quando o país anunciou o C-919, seu primeiro jato comercial. E mesmo assim, ele já voa em rotas domésticas com bons índices de desempenho. Agora, o C-929 é o próximo passo natural, uma aposta ainda mais ambiciosa, que pode redefinir o equilíbrio da aviação mundial. Dentro da China, o projeto é tratado com o mesmo orgulho que um programa espacial. O C-929 é mais do que um avião. É uma mensagem política e tecnológica enviada ao mundo. Ele simboliza autossuficiência, inovação e confiança. Por isso, quando a Air China decidiu substituir o Dreamliner, a decisão teve um peso simbólico comparável a um manifesto. Era como dizer: nós não dependemos mais de vocês. Esse gesto ecoa em cada hangar, em cada conferência internacional e em cada relatório econômico sobre o futuro da aviação. Para os passageiros, essa mudança pode parecer apenas uma questão de marca, mas o que está em jogo é muito maior. É o início de uma nova era em que o monopólio tecnológico do Ocidente começa a ser questionado. O C-929 não é apenas um avião bonito e eficiente. Ele representa a possibilidade real de um mercado global mais competitivo e diversificado. Se a COMAC conseguir provar sua confiabilidade, o C-929 poderá ser o primeiro avião chinês a cruzar os oceanos com bandeiras estrangeiras estampadas em sua fuselagem. No final das contas, a decisão de trocar o Boeing 787 pelo COMAC C-929 não é apenas uma troca de aeronave. É uma troca de paradigma. É a confirmação de que a era da dominação exclusiva de Boeing e Airbus está com os dias contados. Pela primeira vez, uma nova potência se ergue para disputar espaço entre as nuvens, munida de tecnologia própria, ambição e uma visão clara de futuro. A história da aviação sempre foi marcada por momentos de ruptura. Do primeiro voo comercial à era dos jatos supersônicos, cada passo adiante redefiniu o que o ser humano é capaz de construir. O C-929 é mais um desses marcos. Ele prova que, quando há determinação e investimento, até os impérios mais consolidados podem ser desafiados. A China está pronta para isso, e o resto do mundo terá que se adaptar. Assim, quando alguém perguntar por que uma companhia trocou o Boeing 787 pelo COMAC C-929, a resposta será simples: porque o futuro decolou de Xangai. E desta vez, ele tem asas feitas na China.